possa, seja onde for, que nós possamos estar sempre, sempre lembrando de louvar e adorar esse Deus. Seja onde for, a mão dele sempre nos guiará. 1, 2, 3, 4. Seja onde for, a tua mão me guiará. Seja onde for, a tua mão me guiará. Tua mão me guiará. Debaixo de tuas asas sinto proteção. Meus pensamentos conhece de longe todo o coração. Sem palavras sabes todo motivo e intenção. Não há nada que possa sair do controle de tuas mãos. Fortaleza em dia de angústia, socorro bem presente na tribulação, companhia eterna, aliança em Jesus, o amor, a perfeição. Deus dos impossíveis, fiel em tudo que prometeu. Não desiste de mim, comigo vai até o fim. Se eu subir aos céus, Deus ali estará. Pelas asas da alvorada, nos extremos do mar. Seja onde for, a tua mão me guiará. Seja onde for, a tua mão me guiará. Tua mão me guiará. Tua mão me guiará. Fortaleza em dia de angústia, socorro bem presente na tribulação, companhia eterna, aliança em Jesus, o amor, a perfeição. Deus dos impossíveis, fiel em tudo que prometeu. Não desiste de mim, comigo vai até o fim. Se eu subir aos céus, Deus ali estará. Pelas asas da alvorada, nos extremos do mar. Seja onde for, a tua mão me guiará. Seja onde for, a tua mão me guiará. Tua mão me guiará. Tua mão me guiará. Tua mão me
a sua palavra é aquilo que temos que buscar incessantemente, porque é ela que alimenta o nosso espírito. E o seu Santo Espírito é que dá a direção para onde nós temos que seguir. Por isso que nós possamos estar em comunhão com esse Deus todo o tempo das nossas vidas. Seu Santo Espírito mostra a direção do caminho, a verdade e vida. Filho bendito, Verbo de Deus, que veio pra curar, veio salvar e libertar. Com seu eterno amor, soberano, soberano sobre tudo, sobre a morte triunfou, glorioso, adorado, exaltado entre as nações. Eis o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e vive em mim, vive em mim. Eis o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus, Rei, um carpinteiro que por mim se entregou. Eis o Cordeiro. Sua palavra é alimento, seu Santo Espírito mostra a direção do caminho, da verdade e vida. Filho bendito, Verbo de Deus, que veio pra curar, veio salvar e libertar. Com seu eterno amor, soberano, soberano sobre tudo, sobre a morte triunfou, glorioso, adorado, exaltado entre as nações. Eis o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e vive em mim, vive em mim. Eis o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus, um Rei, um carpinteiro que por mim se entregou. Eis o Cordeiro. Senhora, por nós, querida. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor, obrigado porque o Senhor enviou o Cordeiro de Deus, o seu Cordeiro que tira o pecado do mundo. Obrigado, Pai, porque nós só estamos aqui reunindo todos os nossos irmãos, cada um em suas casas, porque o Senhor enviou Jesus Cristo para morrer naquela cruz. E nos deu o seu Espírito, o Espírito que clama, Abba, Pai. Pai, obrigado, Senhor.
Aleluia, louvado seja o teu santo nome, porque o Senhor enviou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que aquele que todo aquele que crê não pereça, mas tem a vida eterna. Obrigado, porque essa promessa é gloriosa, essa promessa é maravilhosa, Senhor. Nós te damos graças por tudo que tu és, tudo que tu já fizeste nas nossas vidas, ó Pai. Obrigado por tudo. Nós somos gratos ao Senhor pela sua graça, pelo seu Cordeiro, pela vida que temos em Cristo Jesus. Nós pedimos ainda que o Senhor fale conosco através do culto, das orações, dos momentos especiais que vamos ter agora, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vou passar a palavra agora para a irmã Ivânia, que vai estar com um momento de oração agora. Vamos orar, queridos. Senhor nosso Deus, nós queremos te exaltar nesta noite. Nós queremos te adorar, ainda que cantamos, Senhor. Acabamos de cantar que tu és soberano, que tu és glorioso. O Senhor é adorado, o Senhor é exaltado entre as nações. Ó nosso Deus, nós queremos nos colocar diante do teu trono nesse momento e pedir, Senhor, pela nossa igreja, pedir por cada irmão, por cada irmã, por cada criança, por cada jovem, Senhor, para que o Senhor esteja guardando, protegendo e abençoando sua saúde em todas as instâncias de suas vidas, Senhor, que o Senhor esteja cuidando, Pai. Queremos colocar, Senhor, diante do Senhor, os enfermos, Pai, pedindo pelas tuas misericórdias, Pai, que o Senhor entre com providências, Senhor. Queremos colocar o Jonas, o tio da Antônia, Senhor, que está hospitalizado, também pela saúde dos seus filhos, que também estão doentes, Senhor. Queremos pedir pela irmã do Antônio Carlos, que se chama Ana, Pai. Também, Pai, pelo irmão da Marisa, que é o Mané, pela dona Araci, Pai, a mãe da Malvina, pela minha mãe, Dona Maria, pela Dona Lídia, pela saúde, Pai, do Rodrigo, que é vizinho da Dona Ivone, meu Pai, pedindo ao Senhor que possa mostrar um diagnóstico e um tratamento, pedindo pela saúde da nossa irmã missionária Dinalva, Pai, que o Senhor esteja entrando com providência na saúde dela, e também pelo missionário Osmundo, Pai. Tua graça seja abundante, que venha também a tua vitória na vida desses irmãos. Cuida, Senhor, da Lucélia, que está para dar à luz, que o Senhor esteja abençoando, Pai, que tudo corra bem. E queremos agradecer, Pai, pela recuperação do Mica e da Mari, e louvar o teu nome, porque o Senhor tem cuidado deles, Pai. Peço, Pai, também pela conversão, pelo crescimento, libertação e a sua direção, Senhor, nas vidas, Senhor, da Bruna, do Diego e do Eliel, Pai. E pedimos também pelos necessitados, os que necessitam de emprego, Senhor, que o Senhor esteja cuidando do Jorge, do Henrique, Pai, trazendo sustento e vitória para eles. E colocamos diante de Ti, Senhor, o nosso país, para que o Senhor guarde, que o Senhor esteja livrando dessa pandemia. Porque tudo isso nós te pedimos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Este é um momento missionário. Meu nome é Vanessa, para quem não me conhece. Eu faço parte do grupo Ministério Alcançar. E nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a história da Suzana do Vale. Quem esteve na reunião sexta-feira teve a oportunidade de tê-la conosco, fazendo algumas perguntinhas e também podendo orar por ela. Bom, para quem não conhece ainda o trabalho e os desafios dessa irmã, nossa irmã ela começou um seminário em 1970. Ela ingressou no Seminário Batista Regular de São Paulo. Depois disso, ela fez treinamento em Shekinah e Ebenezer. Esses dois lugares é onde é feito treinamento para poder trabalhar diretamente com os povos indígenas. Em 79, ela já ingressou, então, em Nonoai. Quem não sabe aonde fica Nonoai, é um município brasileiro lá do Rio Grande do Sul. E em 1980, então, ela decidiu ir diretamente para trabalhar com os indígenas lá de Nonoai. Ao todo, essa irmã está no ministério já há cerca de 40 anos. Ela, então, está dedicando a sua vida ao Senhor
integralmente aos povos indígenas. Então, da onde ela veio para Filadélfia? Nós estamos com essa irmã, ajudando financeiramente, orando, podendo estar um tempo com essa irmã, mais ou menos cerca de 30 anos, a Filadélfia já acompanha a irmã Suzana do Vale. Como a maioria dos irmãos sabem, essa missionária ela teve um problema muito sério de saúde, e ela esteve, então, aqui em São Paulo cerca de 2 anos, fazendo um tratamento, mas esse ano, pela graça de Deus, ela já retornou ao seu trabalho, ela tem dedicado mais uma vez o seu tempo ao Senhor, e nós podemos compartilhar dessa grande bênção com essa irmã. Ela nos visitou, né? Nós tivemos um privilégio de recebê-la em nossa igreja o ano passado, e ela pôde, então, compartilhar um pouquinho de como Deus operou grandemente na vida dela em relação à saúde, restaurando a saúde dela. Por mais que ela esteja no campo agora, essa irmã ainda ela requer alguns cuidados, né? Então, vamos continuar orando por essa irmã, pela sua vida, pelo seu ministério, pelos desafios que ainda ela encontra ali para trabalhar com esse povo. Bom, antes de orar com os irmãos, eu gostaria de ler um versículo e depois fazer 2 desafios com a igreja. O versículo que eu gostaria de deixar é Isaías 52:7, e diz assim: Quão suaves são sobre os montes os pés do que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. E o desafio que eu gostaria de deixar para a nossa igreja, o primeiro é: vamos adotar um missionário em oração. Nós temos poucos missionários da Filadélfia, nós não temos muitos missionários. Então, acredito que cada um de vocês podem adotar um missionário para estar orando pela sua vida, pelo seu ministério, e se interagir também com ele durante esse tempo de pandemia. O segundo desafio que eu deixo para os irmãos é: esteja conosco no Ministério Alcançar. Nós temos um grupo, esse grupo tem sido de grande bênção para a minha vida e acredito para todos que estão ingressados. Nós temos uma reunião todos os sábados às 6 horas da tarde, e essa reunião nós temos a oportunidade de orar pelos missionários e com os missionários. Nós temos tido o privilégio nesses últimos meses de trazer os missionários para poder participar dessa reunião, ouvi-los, ouvir qual é o seu desafio agora no campo, em meio à pandemia, e também orar com eles. E seria maravilhoso ter os irmãos conosco nessa reunião. É uma reunião que dura em média 1 hora, 1h10. O pastor Tadeu está conosco, tem nos ajudado também nesse tempo. O pastor Raul, ele que está liderando esse ministério. Então, se você tem o desejo de adotar um missionário em oração e participar do grupo Ministério Alcançar, procure o pastor Raul, o pastor Tadeu, o Cláudio também, que está à frente, ou podem também me procurar. Nós não devemos esquecer que os nossos missionários e todos aqueles que estão em campo também são ovelhas. E como ovelhas, precisam de muito cuidado. Ainda mais agora que eles estão isolados do campo, não podendo ingressar no trabalho como eles estavam fazendo por causa da pandemia, independentemente se são os missionários que estão no campo indígena ou aqueles que estão em igreja ou em qualquer outro país, neste momento eles não estão conseguindo falar diretamente com os povos, né, as pessoas que eles precisam alcançar. E então, neste momento, eles também precisam de oração, precisam de cuidado. Então, vamos orar hoje pela nossa irmã Suzana do Vale, mas se você quer adotar, então, um missionário para estar orando por ele, nos procure, e aí nós informamos para vocês o nome dos missionários. Então, neste momento, vamos orar pela nossa irmã Suzana do Vale. Oremos. Nosso amado Deus e
grandioso Pai, nós somos imensamente gratos a Ti por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E hoje, ó Deus, reunidos como igreja do Senhor, estamos aqui para poder clamar a Ti pela vida da irmã Suzana do Vale, agradecer a Ti, ó Deus, pelos Seus grandes feitos na vida dela. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor restaurou a sua saúde e hoje, mais uma vez, ela está ali diretamente no campo, se dedicando totalmente ao Senhor. Ela é uma irmã, ó Deus, em que nós podemos olhar e ser de grande desafio para as nossas vidas, ó Deus. Uma irmã que tem dedicado a sua vida integralmente ao Senhor e também àqueles povos, ó Pai. Obrigado por esse tempo que ela tem tido a oportunidade de dar estudo para alguns indígenas ainda assim, ó Pai. E clamamos a Ti, ó Deus, que o Senhor continue abençoando a sua vida, suprindo cada uma de suas necessidades. Na sexta-feira ela colocou alguns pedidos, ó Deus, e lembrando deles, nós pedimos a Ti pela vida daquela índia que ela mencionou, que teve um encontro verdadeiro contigo. Nós te agradecemos porque ela entendeu verdadeiramente quem é o Senhor na vida dela. E agora, então, ela vai começar um estudo bíblico com a Suzana do Vale. O Senhor continue abençoando a vida da Suzana e a capacitando, Deus, para que ela possa crescer no Senhor, ó Pai. E não somente isso, ó Deus, mas o marido dessa índia também, ela pede para que ele entenda verdadeiramente quem é o Senhor, que ele reconheça, ó Deus, todos os seus pecados e o quanto ele precisa de Ti a cada dia. Então, toque também no seu coração, ó Deus, para que ele possa reconhecer o Senhor na vida dele. Peço também a Ti, ó Deus, por 2 índios, ó Pai, que ela colocou também, ó Deus, que ela vai ingressar um estudo com esses jovens. Eles ainda não compreenderam o seu evangelho, então pedimos ao Senhor também que, de uma forma maravilhosa, o Senhor possa operar na vida deles. Continue abençoando o seu tempo, seu ministério. Esse é o nosso desejo como igreja. E como igreja, Deus, nós queremos realmente estar unidos em oração pela vida dessa missionária e também dos demais que estão no campo. Pois é no nome do seu Filho amado Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Queridos, continuando ainda com o nosso culto, estou passando para deixar para vocês alguns avisos que nós temos aqui. Na verdade, a maioria são lembretes, não é? E você toma nota aí para não ficar desconectado destas coisas. Nós teremos semana que vem novamente a repetição da reunião das senhoras, das mulheres, às quintas-feiras, às 20 horas. Tem sido uma bênção. Então, você que é mulher, compareça, participe, uma bênção. Na terça-feira, nós vamos ter, às 20 horas, também uma reunião com os homens. Você que tem disponibilidade, separe esse tempo para a gente ter uma reunião juntos, compartilhar coisas, bater um papo. Sexta-feira, 19h30, o nosso culto de oração. Tem sido uma bênção, não só pela presença dos queridos, mas por respostas de oração que o Senhor tem dado. Então, não deixe de participar. Domingo que vem, Deus permitindo, além do culto, vamos ter novamente a nossa escola bíblica, que retomou hoje. Então, não deixe de participar, vocês são importantes para esse ministério. Anote aí na sua agenda, dia 4, terça-feira, nós temos os aniversários da Sabrina Santana, a Sabrina do Alessandro, e também da Dona Ivone. Cadê a Dona Ivone? Dá um aceninho aí para nós. Dona Ivone, fica devendo aquele bolo gostoso para a gente, hein? Legal. E no dia 8 nós temos o aniversário do Mateus. Então, anote aí para mandar o parabéns, um abraço ainda que virtual. Lembrem-se de continuar orando pelas necessidades da igreja. E eu não sei se nesse momento temos algum visitante conosco. Se houver, sinta-se abraçado aí. Obrigado pela tua participação conosco. Deus abençoe. Eu vou passar a palavra ao Marco Salviano. Então, Deus abençoe a todos. Boa noite, igreja. Mais uma vez, é um prazer estar literalmente conectados com todos vocês aqui através desse recurso, onde mais uma vez a gente tem a oportunidade de parar, dedicar um tempinho juntos
para meditação na palavra do Senhor, para comunhão, para louvores. E hoje eu estou incumbido aqui de trazer essa mensagem desse privilégio. Antes de tudo, eu vou começar orando e aí a gente já começa a expor aqui o nosso texto. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por mais um dia, por mais uma semana que o Senhor nos concede, por tantas bênçãos vindas do Senhor, Pai. Muito obrigado pelo sustento, muito obrigado pela Tua graça, muito obrigado pela Tua proteção, obrigado pelo Teu amor que constantemente nos constrange, nos leva para o Teu caminho, nos mantém no Teu caminho, Deus. Que o Senhor agora fale conosco por meio da Tua palavra, que o Senhor me enche com o Teu Espírito Santo, que eu fale baseado na autoridade da Tua Escritura, Deus, e que o Teu Espírito Santo toque o coração dos meus irmãos aqui, Pai, que eles possam ser edificados e que a gente possa sair, depois desse culto, mais semelhantes com o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Vamos lá. Bom, se você viu aí o chamado, o nosso tema de hoje é menu, humildade, pula uma linha, honra. Quero que você tenha a ideia aqui daquele cardápio de restaurante que geralmente a gente vê numa lousinha de giz, está lá escrito menu, aí tem as opções do dia, né? Então eu quero que você imagine dessa forma, que uma das opções é humildade e a segunda opção é honra. E aí a pergunta que fica é qual você escolheria? Humildade ou honra? Qual que é o prato do dia, né? A partir desse tema você vai ver hoje que o meu vocabulário está bem gourmetizado, bem alimentício, coisa que eu gosto bastante, mas é porque o contexto da nossa passagem envolve justamente uma refeição. Bom, como você pode notar, a gente vai falar a respeito de humildade. E se você, assim como eu, toda vez que ouve alguém falar a respeito de humildade, talvez você já considere essa pessoa desqualificada a falar a respeito do assunto. Afinal, como pode alguém se considerar uma autoridade, alguma coisa para me falar a respeito de humildade? Essa pessoa já não está sendo humilde, né? Mas hoje eu vou falar aqui não como uma autoridade, não como alguém que é letrado na humildade, mas como alguém que carece de humildade, alguém que precisa aprender. Então eu clamo ao Deus que Ele comece tocando no meu coração, comece transformando a minha vida para que eu possa ser mais humilde, porque é isso que a gente consegue extrair dessa passagem aqui hoje. Tá? Bom, o nosso texto, eu vou ler na nova versão transformadora, a versão NVT. Ele está situado lá no capítulo 14 de Lucas, mas antes da gente propriamente ler o texto, eu queria te dar um pouquinho de contexto. Tá? Primeiro, é bom a gente lembrar que Jesus aqui está fazendo uma série de viagens em direção a Jerusalém, onde ele vai fazer a consumação do seu ministério, certo? E ao longo dessa viagem, ele realiza diversos milagres, ele transmite a sua mensagem, ele prega o evangelho, e em diversos momentos você vai ver que a mensagem de Jesus está permeada de um chamado ao arrependimento, certo? O que é uma chamada ao arrependimento? Uma chamada à mudança de mente, mudança daquilo que você enxerga, da sua forma de ver o mundo, dos seus pensamentos. E aí, só para ficar aqui no capítulo 13, tem duas chamadas dessas, mas eu quero olhar principalmente para os versículos 22 a 30 do capítulo 13. A gente não vai ler, eu vou ler aqui, só mencionar o finalzinho, que é onde Jesus fala a respeito de entrar pela porta estreita, certo? Que os ouvintes deveriam se esforçar para entrar pela porta estreita, porque chegaria um determinado momento que o dono da casa ia fechar a porta e ninguém mais ia conseguir entrar, as pessoas de fora iam bater e querer entrar, falando que elas estiveram com Jesus no caminho, que elas aprenderam, ouviram de Jesus, que elas chegaram a fazer refeições com Jesus, com o dono da casa, na verdade, e o dono da casa vai responder, olha, afasta de mim que eu não te conheço, povo mau e perverso, né? E aí, no final dessa ilustração, dessa parábola, Jesus vai falar aí a respeito, vai introduzir pouco do que a gente vai usar hoje no capítulo 14. Então, versículo 29 e 30 do capítulo 13 dizem o seguinte: E virão pessoas de toda parte, do leste, do oeste, do norte e do sul, para ocupar os seus lugares à mesa no reino de Deus. E prestem atenção, alguns últimos serão os primeiros e alguns primeiros serão os últimos. Então aqui Jesus está ilustrando a respeito do esforçar-se para entrar na porta estreita e dizendo que alguns últimos serão os primeiros e alguns primeiros serão os últimos. Assim termina o capítulo 13, e aí a gente vai para o capítulo 14, onde Jesus já não está mais ilustrando a partir de uma refeição, a partir de um banquete, mas ele está, propriamente dito, em um banquete, em uma refeição. Deixa eu só beber um pouquinho de água.
que eu subi o degrau muito rápido e acabou o meu ar. Vamos lá. Portanto, Jesus agora no capítulo 14, ele chega ali num sábado à casa de um fariseu e ele é convidado por esse fariseu para uma refeição, para um banquete, certo? Quando Jesus chega na casa desse fariseu, a primeira coisa que ele faz lá é um milagre. Então tem um homem que sofre de inchaços e Jesus acaba realizando um milagre, curando esse homem, e ele questiona a respeito da possibilidade ou não de se operar, realizar milagres no sábado, né? Jesus está contrastando aí a ideia dos fariseus da época de que não se podia trabalhar, fazer nada, absolutamente nada no sábado, enquanto Jesus está dizendo que o bem deveria ser feito no sábado, que até aqueles próprios fariseus cuidavam dos seus bois e dos seus filhos no sábado. A diferença é que os fariseus aceitavam que fosse feito coisas em seu benefício próprio, mas quando era para os outros, eles que não façam absolutamente nada. E aí a gente chega no contexto, no nosso texto propriamente dito, de Lucas 14, versos 7 a 14. O pessoal vai botar aí na tela para a gente ler juntos. Diz assim: Quando Jesus observou que os convidados para o jantar procuravam ocupar os lugares de honra à mesa, deu-lhes este conselho: quando você for convidado para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra. E se chegar algum convidado mais importante que você? O anfitrião virá e dirá: dê o seu lugar a esta pessoa, e você, envergonhado, terá de sentar-se no último lugar da mesa. Em vez disso, ocupe o lugar menos importante à mesa. Assim, quando o anfitrião vir, dirá: o amigo, temos um lugar melhor para você. Então você será honrado diante de todos os convidados. Pois os que se exaltam serão humilhados e os que se humilham serão exaltados. Verso 12. Então Jesus se voltou para o anfitrião e disse: quando oferecer um banquete ou um jantar, não convide amigos, irmãos, parentes e vizinhos ricos. Eles poderão retribuir o convite e essa será a sua única recompensa. Em vez disso, convide os pobres e os aleijados, os mancos e os cegos. Assim, na ressurreição dos justos, você será recompensado por ter convidado aqueles que não podiam lhe retribuir. Bom, como vocês podem notar, o contexto aí é de uma refeição, certo? Jesus está lá na casa do fariseu, no pleno sábado, as pessoas estavam chegando e a partir do momento que todos os convidados chegam, eles começam a se organizar para entender quem que vai ocupar cada lugar ali naquela refeição, né? Então, você vê lá o mestre da lei falando: não, eu quero ocupar esse lugar porque eu sou o mestre da lei, eu quero ocupar esse lugar porque eu sou o prefeito e preciso conversar aqui com o cobrador de impostos, eu preciso ficar nessa posição estratégica. Ou não, eu quero ficar neste lugar porque eu quero ficar próximo ao anfitrião, o anfitrião tem as melhores carnes, eu quero provar aqui da comida mais próximo do anfitrião. E aí Jesus, muito sagaz, olhando para essa oportunidade, viu uma oportunidade de transmitir um ensino. E aí ele inicia essa parábola, esse conselho, enfim, este ensino, onde Jesus literalmente vai propor que, ao invés de procurar os melhores lugares, os convidados passassem a procurar os piores, os lugares mais inferiores. Lá no verso 8, vamos reler ele para guardar isso. Quando você for convidado para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra. E se chegar algum convidado mais importante que você? Essa é a orientação de Jesus para aqueles convidados, né? Muito semelhante aos dias de hoje, o arranjo das mesas, o arranjo dos lugares, ele é muito determinado por diversos critérios sociais. Eu estou prestes a me casar, estou noivo, e um dos serviços extremamente importantes para um casamento é um assessor que vai te ajudar a organizar, a harmonizar as mesas dos convidados. Então você tem alguém que é contratado para simplesmente falar: olha, você vai sentar com fulano, fulano vai sentar com ciclano, e a família fica aqui à direita dos noivos, os amigos aqui à esquerda, o pessoal do trabalho fica ali, o pessoal da faculdade, da escola, fica em determinada região. Da mesma forma acontecia no passado, certo? Só que os lugares eles eram arranjados de acordo com os status na sociedade. Então, uma pessoa que era um prefeito, um governante, alguém que era muito importante na sociedade, ele tinha um lugar chamado lugar de honra. Outro critério que era estabelecido para
a escolha dos lugares era justamente os interesses, né? Então, se eu quisesse uma informação a respeito da lei judaica, eu ia procurar sentar ao lado de um mestre da lei, certo? E além disso, tem um outro critério que é a própria vantagem, dependendo do lugar que você está. Se você já se sentou numa mesa de jantar com a sua família toda, você sabe que tem algum critério, que tem alguma regra que talvez não está muito clara, mas está implícita de que alguém se serve primeiro. Na casa do meu cunhado e meu sogro, lá, eles falam que quem serve primeiro é sempre a visita, mas quem pega é o Daniel, para quem conhece. Mas esse é o critério, eu já sei como é que funciona lá, mas sempre tem um critério. E a ideia é que quem se serve primeiro, em tese, vai ter a prioridade para a escolha ali do que você está servindo. Então, se você está num churrasco, saiu aquela picanha maravilhosa. E aí quem conhece picanha sabe que a ponta da picanha é a parte mais macia da picanha. E se você for o primeiro a se servir, você vai, obviamente, escolher a melhor parte da picanha. Da mesma forma, era assim, nesses jantares, nessas refeições, nesses banquetes, as pessoas que se sentavam nos melhores lugares eram servidas primeiro. Consequentemente, elas acabavam pegando, escolhendo, recebendo as melhores porções. O mesmo acontece num filme que acho que alguns já viram, que se chama O Poço. O Poço é um filme que conta a história de uma prisão vertical, mas em um poço, ao invés de ser um prédio, né, subterrânea, onde cada presidiário fica em um determinado pavimento da prisão. Então, alguém fica no primeiro andar, no primeiro subsolo, outro no segundo subsolo, outro no terceiro, assim por diante, até chegar ao 333 lá. O que acontece? Todos os dias, a refeição para todos os presidiários desce num elevador, certo? Num elevador central, onde tem uma comida ali preparada com perfeição, pela melhor cozinha do país, do mundo. E aí os presidiários, cada um vai pegando a sua porção ali, comendo o que quer, de acordo com o que o elevador vai passando nos andares. Qual que é o problema disso? O problema é que as pessoas dos primeiros andares vão ter ali, né, a refeição toda aposta, toda com qualidade, com todas as opções, na maior quantidade possível. E as pessoas que estão lá no fundo do poço, literalmente, vão ser as que vão ter as piores opções. Então a comida se chegar lá, vai chegar babada, vai chegar só a sobra, enfim, vai ser a pior opção possível, né? Se tiver uma migalha, eles vão se alegrar. O mesmo acontecia ali na mesa dessa reunião que Jesus se encontrava. Isso é importante para a gente entender o porquê que motivava aqueles homens a procurar os lugares de honra. Então, os interesses, as vantagens, né, e uma melhor comida. Outro ponto importante da gente entender é a respeito da vergonha. Porque Jesus está falando aqui que se eventualmente chegar algum convidado mais honrado do que você vai ter que abrir mão do seu lugar e ceder ele para essa pessoa, né? O anfitrião vai chegar até você e falar: ô amigo, esse lugar não te pertence. Você precisa sentar lá no fundo, né? E aí, isso seria motivo de grande desonra, de grande vergonha. E a gente precisa entender que, para aquela cultura, formada principalmente por gregos e romanos e por judeus, e até nos dias de hoje, né, a gente vê muito nos orientais, o pessoal japonês, o pessoal sul-coreano, de que a honra é algo extremamente valoroso, é algo sagrado, né? Então, quando um político coreano, japonês é pego em corrupção, ele prefere se matar do que a viver com aquela vergonha, do que com aquela desonra. O mesmo acontecia para aquele público. Então, passar por uma vergonha dessa era algo pior do que a própria morte. E aí Jesus vai orientar lá no verso 10 que, ao invés deles se preocuparem com os melhores lugares, com seus interesses, com a melhor comida, que eles procurassem os lugares menos importantes. Verso 10. Em vez disso, ocupe o lugar menos importante à mesa. Assim, quando o anfitrião vir, dirá: amigo, temos um lugar melhor para você. Então, você será honrado diante de todos os convidados. Então, Jesus agora está propondo para aqueles convidados que, ao invés de olhar para o seu status social, olhar para as suas habilidades, olhar para os seus méritos, que eles desprezem tudo isso e passem agora a procurar um lugar menos importante.
não levar em consideração o seu status. Então, o cara que era governador, o cara que era um mestre da lei, que ele, em tese, teria um bom lugar, ao invés dele sentar nesse bom lugar, chegar e já bater o olho naquela cadeira, ele deveria, então, procurar os piores lugares, aqueles mais distantes, aquele longe do anfitrião, longe das melhores opções de comida. Ao mesmo tempo, Jesus está orientando para esses homens, para esses convidados, que eles não busquem as vantagens e os benefícios dos melhores lugares, certo? Tudo que eles estavam buscando, agora eles vão precisar abrir mão. Então, se você queria ter o reconhecimento de estar em determinada posição, se você queria falar com o prefeito para fazer um networking, se você, enfim, queria só comer um bifinho melhor, abra mão desse interesse, abra mão dessa vontade. E, pelo contrário, ao invés de buscar ter o reconhecimento da sua honra através dos seus esforços, através do seu status, os convidados deveriam deixar que o anfitrião reconhecesse e honrasse cada um dos convidados. Ou seja, o anfitrião é quem vai determinar o seu respectivo lugar. Em suma, o que Jesus está propondo, está conclamando ao arrependimento, chamando ao arrependimento, à mudança de mente, é que aqueles convidados, ao invés de se esforçar e se orgulhar pelos seus méritos, eles passem a se humilhar e deixar que o anfitrião defina qual o seu lugar. Ok? O ponto é, assim como os convidados daquela época, eu e você, nós também nos orgulhamos e nós buscamos honra tanto diante de Deus quanto diante dos homens. Vamos dar alguns exemplos aqui para ilustrar. Diante dos homens, eu e você, constantemente, buscamos vantagens pelas nossas posições sociais. Recentemente, aqui na época do coronavírus, a gente teve uma notícia lá no litoral, em Santos, onde um desembargador de justiça humilhou alguns guardas metropolitanos justamente pelo fato dele estar numa posição social superior, supostamente superior, do que aqueles guardas metropolitanos. Né? Esse homem aqui estava infringindo um decreto por não usar a máscara em ambiente público, e os guardas o atuaram e ele falou, olha, eu não quero saber, eu não quero saber de multa, se você me der uma multa, eu mesmo rasgo aqui. Certo? Foi isso que ele fez, nada mais do que obter vantagem ou se orgulhar da sua posição social. E a gente faz isso constantemente. Seja porque você tem uma conta um pouco melhor no banco, e aí você tem direito a um cliente premier, um cliente, né, chique, e aí você não topa, por exemplo, encarar uma fila que os demais são obrigados a encarar. Outra possibilidade aí, né, outra ilustração, é que eu e você, nós nos orgulhamos das nossas habilidades e conquistas. Então, é muito comum a gente ver nos nossos dias um monte de histórias de sucesso. Então, você vê, olha, fulano saiu do nada, não tinha estudo, morava em tal determinado lugar extremamente precário e construiu uma empresa milionária. Ele é extremamente bem-sucedido. Ou então, algo talvez um pouco mais próximo da nossa realidade. Determinada pessoa estudou, conseguiu passar com mérito numa faculdade, nota 10. Perfeito. Ou então, alguém que se orgulha das suas próprias habilidades. Não, eu sou um excelente orador, eu falo muito bem, eu sou um excelente administrador, eu sou um ótimo jogador, eu sou um ótimo pai, um ótimo filho, enfim, diversas formas onde eu e você procuramos o melhor lugar à mesa, procuramos nos orgulhar diante dos homens. Nesse último aspecto, talvez você me pergunte, mas e o mérito, certo? Um cara que saiu do nada, que saiu do zero, morava na periferia, sem estudo, família ruim, que conquistou o seu lugar ao sol, construiu uma empresa, foi extremamente bem sucedido. Esse cara, ele não tem um mérito? Sim, ele tem um mérito. O mérito é dele, né? Se a gente for analisar aqui superficialmente e não for levar em consideração de que tudo que é bom provém de Deus, todas as habilidades vêm de Deus, mas, sim, falando assim por cima, o mérito é dele. O ponto é, quando Jesus está falando aqui para esses convidados, você acredita que o prefeito não tinha mérito? Você acredita que o mestre da lei ele não tinha o seu mérito por ter estudado a lei? Você acredita que se tivesse um jogador de futebol naquela época extremamente famoso e habilidoso,
ele não teria mérito pelas suas habilidades, pelas suas conquistas? Sim, teriam, obviamente. O ponto aqui é que Jesus está pedindo, orientando, ensinando aqueles convidados que eles abrissem mão dos seus méritos, abrissem mão dos seus estados e assumissem uma postura humilde, que eles de fato se humilhassem e procurassem os lugares que eles não consideravam seus, mas os lugares inferiores. Em segundo lugar, então falamos aqui que os homens eles gostam de se orgulhar e buscar vantagens, honra diante dos homens. Agora vamos ver como eu e você buscamos honra e nos orgulhamos diante de Deus. Tá? Em diversas situações, eu e você... tem o último ponto a respeito do aspecto de vantagem entre os homens. As nossas escolhas também são extremamente orientadas ou totalmente orientadas pelas recompensas que nós vamos obter. Então, eu realizo uma faculdade, eu estudo em determinada faculdade porque eu quero ganhar muito bem. Ou então porque eu quero ser reconhecido como um profissional de sucesso que fez determinado curso em determinada instituição. Ou então, eu quero trabalhar em determinada empresa, porque aquela empresa é a maior empresa do mundo. É lá que eu vou ser reconhecido como um bom profissional. É lá que eu vou ser reconhecido como pessoa. É lá que eu vou ter um propósito. Ou um homem que está buscando um relacionamento, ele vai para uma academia porque ele entende que as mulheres mais belas admiram um corpo sarado, forte. Então ele fica 2 horas na academia todos os dias, norteado, baseado na recompensa que ele espera obter. Certo? Da mesma forma eram os convidados ali lutando pela mesa. Agora sim, indo para a aprovação, para o orgulho diante de Deus. Certo? Quantas vezes eu e você não nos colocamos diante de Deus dizendo que a gente não merece passar por determinada situação? Senhor, eu não mereço esse carro, Pai. Está muito ruim, está falhando, é uma vergonha quando eu saio com a minha namorada. Senhor, eu não mereço essa casa aqui, o meu chuveiro está explodindo, a minha rede elétrica está derretendo, o meu encanamento está jorrando pela casa, está tudo mofado, eu não mereço essa situação. Senhor, o meu lugar não é aqui, o meu lugar é lá, no lugar de honra. Eu não posso ficar aqui nos lugares inferiores. Quantas vezes também a gente acha que Deus se agrada de nós pelo que nós fazemos. Então, você se coloca diante de Deus e fala, Senhor, o Senhor deve estar muito satisfeito comigo porque eu tenho orado constantemente, Senhor. O Senhor deve estar muito satisfeito comigo porque eu tenho jejuado, porque eu tenho lido a Bíblia. Eu sou uma bênção, Senhor. Obrigado por me usar, porque eu sou capaz de pregar para tantas pessoas. Obrigado porque o Senhor me fez converter tantas e tantas pessoas. Obrigado porque eu sirvo na igreja. E aí você acha que pelas coisas que você faz, você consegue conquistar um lugar de honra diante de Deus. E o ponto aqui, o grande ponto aqui, é que Deus, ele não se agrada pelo que você faz. Não é o que eu e você fazemos, não é o que eu e você experimentamos, a situação em que nós nos colocamos, que vai trazer satisfação diante de Deus. As minhas obras e as suas obras, elas são palha diante de Deus, elas não permanecem, qualquer vento leva, o fogo consome. O grande ponto aqui de Jesus, diante daqueles convidados e diante de mim e de você hoje aqui, é que o ser humano, ele é toda vez humilhado quando ele não ocupa o lugar que não lhe pertence. Lembra dos convidados? O medo deles era ser humilhado, passar uma vergonha, porque ele foi solicitado que ocupasse um outro lugar. Falou, amigo, você não pode sentar aqui. E lembra que para eles, esse tipo de vergonha é pior do que a morte. Da mesma forma para a gente, ser humilhado por Deus é a própria morte. E aí, qual que é o problema? Que nós não conseguimos agradar, de fato, a esse Deus, certo? A gente não consegue satisfazer, alcançar os lugares de honra diante de Deus, no refeitório, na refeição, no banquete de Deus. O que precisa acontecer, então? Qual é a solução para esse problema em que nós nos encontramos e que aqueles convidados se encontravam naquele dia? E aí Jesus vai propor a solução
no versículo 11, né? Versículo 11 que diz o seguinte: pois os que se exaltam serão humilhados, e os que se humilham serão exaltados. Qual que é a solução, então, para a sua falta de honra diante do banquete de Deus? A solução para a sua falta de honra, para a sua falta de dignidade diante de Deus é a humilhação. A solução é a humilhação. Só por meio da humilhação é que os humilhados serão exaltados. E aí Jesus está dizendo para aqueles convidados que eles não devem se conformar com seus próprios esforços, que eles não devem se conformar com as suas conquistas, com as suas habilidades, com o seu status social. Não, eles não se conformem com isso, não ocupem os lugares de acordo com o que você pensa a respeito de si mesmo. Afinal, isso o resultado disso é vergonha. Você vai ser envergonhado, e para você vergonha é pior do que a morte, é comparado à morte. O que Jesus está ensinando ali para aqueles convidados nesse momento é que a única solução possível é a humilhação. E possivelmente, lembrando que a maioria ali é composta por judeus, os homens se lembraram de 2 Crônicas 7,14, que é um texto que provavelmente você já sabe de cor, e eu não sei, por isso que eu vou recorrer aqui à Bíblia, mas que diz o seguinte: então, é a resposta do Senhor a Salomão isso. Então, se meu povo que se chama pelo meu nome humilhar-se e orar e buscar a minha presença e afastar-se dos seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e restaurarei a sua terra. O método aqui de reconciliação, de honra diante de Deus, não era uma novidade para os judeus. Já era algo que eles têm aprendido desde que eles começaram o seu relacionamento com Deus, desde os relatos bíblicos. A única solução, portanto, para que esse banquete, onde a gente chama vida, possa fluir bem, possa estar harmonizado, é a humilhação, é a humildade. Vou reformular aqui. A única solução para a vida humana diante de Deus é a humilhação, é a humildade. Okay? Mas o ponto aqui, novamente, é que não adianta eu e você, ou aqueles convidados, nos humilharmos, certo? Eu me humilho hoje e amanhã eu me orgulho de novo. A minha humildade ela não é perene, ela não dura para sempre. Eu sou um ser fraco, inconstante, que vive em constante pecado. Portanto, eu preciso de algo além de mim, certo? Então, não basta a humilhação humana para que a gente possa encontrar honra diante de Deus. A gente precisa de uma humilhação maior, que seja duradoura e perene, que nos confirme. Portanto, a gente precisa da humilhação de Cristo. Cristo, ali, estava justamente, no momento que ele estava se humilhando, na sua fase como humano, mas é o exemplo perfeito dessa humilhação, e é a humilhação eficaz para que todos aqueles que querem estar num banquete diante de Deus com dignidade. Cristo saiu do lugar de honra, certo? Ele era o Criador, ele era a autoridade suprema, era um com o Pai, estava num lugar de honra. Ele sai desse lugar e ele se senta no pior lugar da mesa, o meu lugar, o seu lugar. Ele se senta comigo e com você, ele ocupa o meu e o seu lugar nesse banquete. Nesse processo, ele foi crucificado, ele foi humilhado, foi escarrado, apanhou, enfim, sofreu muito, mas ele foi ressuscitado. E hoje ele está exaltado e honrado à direita de Deus. E isso é o que diz o texto lá de Filipenses 2, 5 a 11. Vamos ler também. Filipenses 2, versículo 5 até o versículo 11. Um texto maravilhoso. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. E que atitude é esta? Cristo, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar.
Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que o nome de Jesus todo o joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse é o método de Deus. Esse é o método de Deus diante da vergonha e da desonra que nós nos encontrávamos diante de Deus, diante dessa refeição. O método de Deus sempre foi e continua sendo a humilhação, continua sendo a humildade. Agora, devido à humilhação do próprio Cristo, eu e você, ele veio, sentou no meu e no seu lugar. E devido a essa humilhação, eu e você agora podemos nos sentar à mesa de Cristo e ser vistos como convidado de honra, assim como Cristo é. Esse é o método de Deus para lidar com a nossa honra, com a nossa vergonha. Ele nos atribui a honra de Cristo. Agora, eu e você podemos participar do banquete de Deus, reconhecendo que Jesus, ele sim é o convidado de honra desse evento. Ele sim é o convidado de honra das nossas vidas. Isso é o que Jesus fala para os convidados. De que por meio da humilhação, a gente pode ter honra, obter honra que não é nossa, a honra de Cristo, certo? E que em tudo aquilo que a gente faz, a gente precisa seguir imitando aquilo que Cristo nos ensinou. Ter uma postura humilde, uma postura de humilhação, abrindo mão dos nossos próprios interesses, não pensando além do que convém a respeito de nós mesmos, não nos orgulhando a respeito das nossas conquistas, das nossas habilidades, dos nossos méritos, dos nossos status. Pelo contrário, Jesus nos chama a abrir mão de tudo isso e sentar lá junto com os imundos, junto com os sujos, junto com os mendigos, com os capengos, com o pessoal desagradável. Essa é a solução de Jesus, porque essa foi a solução que ele aplicou nas nossas vidas. E aí agora, voltando lá para Lucas 14, nos versículos de 12 a 14, Jesus inverte a ótica, Jesus inverte aqui o ouvinte, né? Então, ele estava falando aos convidados. Vocês são convidados, não são dignos de honra de sentar nessa mesa. E aí agora ele está falando para o anfitrião. Então, Jesus muda o foco, vira para o anfitrião e começa a passar um ensinamento para o anfitrião e diz o seguinte: então Jesus se voltou para o anfitrião e disse: quando oferecer um banquete ou um jantar, não convide amigos, irmãos, parentes e vizinhos ricos. Eles poderão retribuir o convite, e essa será a sua única recompensa. Em vez disso, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Assim, na ressurreição dos justos, você será recompensado por ter convidado aqueles que não podiam lhe retribuir. Então, note o seguinte, no primeiro trecho que nós lemos, Jesus está falando a respeito dos convidados. Então, você que é um convidado, você quer obter um lugar de honra, se humilhe, reconheça o seu nada, reconheça a sua posição de humilhado. Abra mão dos locais que, teoricamente, o seu status, as suas conquistas te dariam e opte por um lugar ao final da mesa. Agora, Jesus está virando a sua face e dedicando o seu ensino aos anfitriões, certo? Os convidados não eram dono da casa. Os anfitriões eram. Os anfitriões eram quem davam o jantar, eram quem davam o alimento e eram os proprietários da casa. O que Jesus está ensinando aqui para o anfitrião é: agora que você pertence à casa, agora que você faz parte da família, você precisa retribuir aquilo que foi recebido. Então, ao invés de procurar nos seus banquetes convidar seus vizinhos ricos, os seus familiares, as pessoas agradáveis, bonitas, de alta patente social, ao invés de fazer isso e obter o seu retorno aqui, imediato, que você tenha um olhar de longo prazo, que você possa dedicar os seus recursos àqueles que são os mais necessitados,
aqueles que mais precisam, aqueles que são os mais desagradáveis, porque era assim que você era antes de entrar aqui nessa casa. E agora que você está aqui dentro, você precisa fazer igual. Jesus, então, nos instrui agora como membros, como participantes da casa, a atuar com amor e misericórdia para com aqueles que estão fora. Que isso é uma escolha. Você está trocando aqui o lucro, a vantagem, o seu interesse de curto prazo por algo de longo prazo, que será a sua recompensa na ressurreição dos justos. Então você precisa fazer esse tipo de avaliação. Você prefere que as suas ações sejam determinadas pelas suas recompensas e interesses do aqui e agora, desse curto prazo, ou você prefere ter as suas ações, a sua postura determinada pela recompensa que você pode receber no longo prazo na ressurreição dos justos? Afinal, esse é o método de Deus, é a humilhação. E aí, se você está lembrando do nosso início lá do cardápio, onde você tem honra e humilhação separados, você vai entender que honra e humilhação não estão separados, são um combo. É Big Mac e batata grande. Os dois, um acompanha o outro. Se você quer ser honrado, seja neste banquete aqui da sua vida ou no banquete eterno, junto com o nosso Salvador, Jesus Cristo, você precisa se humilhar. Você precisa ser humilde, assim como Jesus foi conosco. Então, em termos práticos, o que eu quero que você guarde para essa próxima semana é que, em primeiro lugar, Deus, Ele é um anfitrião misericordioso. Ele nos chamou para um banquete, sendo que nós éramos imundos, desagradáveis, pobres, fedorentos, nojentos, mal educados e tudo de pior. Sempre se lembre disso, porque se você não se lembrar disso, todo o resto vai ser só legalismo e motivo de orgulho para você mesmo. Em segundo lugar, que você possa viver a sua vida abrindo mão dos seus interesses, que você possa viver a sua vida levando em consideração os interesses eternos, que você deixe que o anfitrião determine qual que é o seu lugar. O seu lugar aqui não é determinado pelo que a sociedade diz, pelo que a mídia diz, pelo que você faz, pelo que você conquista. Se você tentar ocupar um lugar que não te pertence, você vai passar por vergonha pior do que a morte. E em terceiro lugar, que você haja a exemplo do seu anfitrião agora que você faz parte da casa. Que você haja com misericórdia, buscando aqueles que são os mais desagradáveis, que são os mais miseráveis dos homens, carentes desse banquete que é ofertado por Jesus Cristo. Que isso possa confrontar o seu coração, que possa confrontar o meu coração, que eu e você sejamos humildes e que sejamos honrados pelo nosso Senhor e não pelas nossas conquistas e status. Vou orar e aí a gente encerra o nosso culto. Muito obrigado a você que nos acompanha pelo YouTube ou por qualquer outro canal como o Facebook. Se inscreva nas nossas páginas, comunique com a gente. E a gente espera que quando acabar essa pandemia, a gente possa se encontrar, se abraçar e quem sabe participar de um mesmo banquete. Certo? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por Jesus Cristo, muito obrigado, Pai, porque o Senhor não teve nojo de nós, mas o Senhor se juntou a nós, veio, sofreu em nosso lugar e nos colocou agora no lugar de mais alta honra, que é o do Senhor, Pai. Obrigado pela Tua misericórdia e pela Tua justiça que nos é imputada. Que o Senhor agora nos ajude a, como igreja, Senhor, a espalhar isso, a impactar e abençoar outras pessoas que também carecem de amor, de generosidade, que carecem do conhecimento do Senhor, Pai. Nos ajuda, confronta os nossos corações, quebranta o nosso orgulho, Pai, e nos faz humildes, por mais humilhante que isso possa nos parecer, Pai. Nos abençoa no restante dessa semana, que o Senhor cuide de nós, nos dê oportunidade de Te louvar, de Te agradar, Pai, e nos mantenha unidos no vínculo eterno que é Jesus Cristo. É isso que eu Te peço, Senhor, em nome de Jesus.
Amém. Amém. Obrigado, pessoal. Tadeu agora vai fazer a participação especial dele. Amém. Muito boa essa palavra que o Marcos nos trouxe. A gente fica pensando, aonde que eu quero me assentar? Aonde que Jesus quer que eu me assente? Evidente que Ele quer que nós sejamos humildes e sejamos testemunhas dEle aonde nós estivermos. Se é no primeiro lugar, que Ele nos preparou ali naquela mesa, ou se vai ser lá no último. Então, que nós possamos ser humildes, como nós ouvimos, possamos ser servos do Senhor, para que Ele nos prepare sempre, onde estivermos ali, um momento para podermos testemunhar dele. Vamos orar. Obrigado a Deus, porque o Senhor é bondoso para conosco, o Senhor nos trouxe, Deus, de um mundo realmente muito ruim, muito perverso, e o Senhor nos colocou, Pai, num lugar celestial. Nós queremos te louvar por isso e agradecer, porque o Senhor é bondoso para conosco e vem nos socorrer sempre. Tenhamos uma boa semana, que tenhamos, Deus, privilégio de estar te servindo, testemunhando de ti e fazendo tudo aquilo que é para agradar o teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. E se tiver aí mais algum